Você sabe quem foi Brian Clough? Um técnico de futebol da Inglaterra que foi demitido com 43 dias de trabalho. E depois dessa humilhação pública, ele ganhou 2 Champions League seguidas. Isso acontece na Inglaterra, onde é jogada a FA Cup. Palco para essas histórias que só o futebol nos proporciona. Vamos lá? Eu sou o Randall Neto e aqui nesse espaço a gente fala de futebol, livros, séries, filmes e como isso impacta a vida da gente. Como hoje o assunto é futebol, eu preciso falar do nosso parceiro, WM Footworld, onde você encontra as camisas mais brabas que existem do seu time e aquela que você acha linda e quer muito encontrar. Nesse final de semana na Inglaterra, vai ser jogada a 3ª rodada da FA Cup, aquela em que os times grandes entram. A FA Cup é o campeonato de futebol mais antigo do mundo. E tem uma série na Netflix que chama The English Game, sensacional. Conta um pouco dessa história. O Arsenal estreia aqui, pega o Portsmouth, um time da 2ª divisão. Mas hoje eu não vou falar do Arsenal. Embora falar da FA Cup me faz lembrar que foi o último título que o Arsenal ganhou, em 2020. E o atual campeão da FA Cup é o Crystal Palace, o primeiro e único título que esse time já ganhou na história. Você sabia disso? O que eu quero falar é sobre um jogo específico desse final de semana, que não é de 2 times grandes, famosos, e tem a ver com essa camisa que eu estou usando. Vamos lá? O jogo é Derby County e Leeds United. O Leeds até está na 1ª divisão, o Derby não. Mas esses 2 times foram dominantes na década de 70. Inclusive o Leeds era o grande time da Inglaterra no início da década de 70. Seu capitão, que jogou 17 anos lá, Billy Bremer, um escocês, dizem que na Copa de 74 marcou o Rivelino com tanta violência que ele quase saiu de campo machucado. Esse time era muito complicado. E onde o caminho do Leeds se encontrou com o do Derby? O link entre eles é o cara que eu falei no início desse vídeo, Brian Clough. Ele foi técnico do Derby, assumiu o time na rabeira da 2ª divisão, foi estruturando, ajudou o time a subir e depois ganhou o campeonato inglês. Ainda não chamava Premier League, mas ganhou o primeiro título do Derby County. Na época, rivalizando com o Leeds. Quando o técnico do Leeds, que fazia um excelente trabalho, Don Revie, foi chamado para treinar a seleção da Inglaterra, o Leeds foi atrás do Brian Clough, que tinha brigado com o presidente lá do Derby, depois de perder uma semifinal de Champions para a Juventus. E o Brian Clough aceitou esse emprego, só que durou 43 dias. Ele foi sabotado pelo elenco, os capitães não gostavam dele, enfim, um monte de história que é contado no filme Maldito Futebol Clube, excelente, com aquele ator inglês, eu esqueci o nome dele agora, mas é o Ricardo Darín da Inglaterra, tá em todos os filmes da Inglaterra. Veja só como são as coisas. O Nottingham tem 2 Champions League, o Arsenal nenhuma. O próximo jogo da Premier League do Arsenal é contra o Nottingham. Mas não tem nada a ver. O lance é Derby County e Leeds United, que tem camisas lindas, bacanérrimas. Quer conhecer? Tem curiosidade? Quer ter uma camisa desses times? Fala com o Wesley. Ele vai mostrar o catálogo, chega rapidinho, certamente. Eu tinha uma camisa do Derby. Meu filho pegou. Filho de 18 anos, isso acontece. Espero que ele não tenha perdido. A minha do Leeds eu dei para o Ricardo Diossi, que é meu amigo, um dos maiores colecionadores de camisa que eu conheço, que me deu essa camisa do Nottingham, de manga comprida, lindíssima, fantástica. Então, Derby County e Leeds United. Esse é o jogo desse final de semana na FA Cup. Depois disso, todo mundo pode pensar que a carreira do Brian Clough chegou ao fim, acabou. 43 dias só? Não. Ele até ficou um tempo ali no Brighton, estava com um amigo dele, o Peter Taylor, eles brigaram. Ele acabou sendo contratado pelo Nottingham Forest, que também estava na 2ª divisão, mal das pernas, na rabeira. E ele fez a mesma coisa que ia fazendo com o Derby. Foi estruturando, foi contratando, fazia umas contratações cirúrgicas, uns caras assim meio perdidos. Ele ia muito bem. Conseguiu subir para a 1ª divisão e aí, diferente do que aconteceu com o Derby, ganhou no 1º ano, foi campeão. Mais do que isso, no ano seguinte, ganhou a Champions League. Exatamente.
ganhou a final do Malmö, da Suécia, e foi campeão da Champions League. Parou por aí? Não. No ano seguinte ganhou de novo a Champions League do Hamburgo. Então, assim, o Brian Clough foi do fracasso absoluto para um título inglês e 2 Champions Leagues. Gostou do nosso conteúdo? Quer saber mais? Ficou com alguma curiosidade? Leeds, Derby County, FA Cup, Premier League, o que isso tudo tem a ver com o futebol atualmente? Então, comenta, curta, espalhe a palavra e volte aqui sempre que eu vou falar com vocês sobre essas curiosidades que nem sempre todo mundo fala. Valeu!